E se, de repente, você descobrisse que a sua melhor amiga não apenas se afastou de você, mas também começou a espalhar mentiras cruéis, tentando destruir o amor que você construiu com tanto carinho. Imagine o peso dessas palavras falsas pairando no ar, sussurradas nos corredores, enquanto você permanece no meio, sem entender onde tudo começou a desmoronar. Você já sentiu esse frio na barriga? Aquele medo de perder tudo que um dia foi sagrado. Nos próximos 30 minutos, acompanhe comigo a jornada de uma amizade que desmorona, de um amor que é posto à prova e das traições silenciosas que corroem as relações mais profundas. É uma história feita de sentimentos conflitantes, dúvidas, mágoas e aprendizados que ecoam muito além do que se vê à primeira vista. Prepare-se para mergulhar nas emoções mais intensas e refletir sobre até onde vai a lealdade entre amigos e amores. Será que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda é possível encontrar a verdade e reconstruir a confiança? Há 3 anos, em uma pequena sala de estágio, conheci Ellen, aquela que imaginei ser para sempre minha confidente. Compartilhávamos sonhos, risadas e o peso dos desafios da juventude, tudo parecia perfeito. Até que George entrou em cena, trazendo uma calmaria inesperada e um futuro que eu mal podia esperar para viver. Parecia que eu tinha encontrado o equilíbrio ideal, amizade verdadeira e amor sincero. Mas a tempestade veio disfarçada de uma simples ligação num momento delicado, enquanto estudava para uma prova decisiva. Mal sabia eu que, a partir desse instante, a minha realidade começaria a ruir. Ellen foi se afastando. Seu olhar mudava. Suas palavras escondiam um ressentimento que eu não conseguia entender. E então, as fofocas começaram, histórias inventadas, acusações injustas contra George. Tudo espalhado sorrateiramente entre aqueles que eu considerava próximos. Fiquei presa entre a dúvida e a dor da traição, forçada a encarar o abismo que se formava entre mim e quem um dia chamei de melhor amiga. Se você já confiou de coração aberto e sofreu pela quebra dessa confiança, essa história vai tocar fundo em você. Deixe seu comentário. Compartilhe sua experiência, porque às vezes, nossa dor pode ser a ponte para o conforto de alguém que está ouvindo. Este texto foi elaborado para criar uma conexão profunda com o público português, estimulando o engajamento emocional e o debate nos comentários. No início, tudo parecia perfeito. Recordo, como se fosse hoje, o som das risadas ecoando pelos corredores apertados daquele escritório de estágio. Eu, insegura, cheia de sonhos, de olhos atentos ao futuro, encontrei em ela no tipo de amiga que, em poucas semanas, passou de simples colega a confidente. Com ela, os dias duros ficavam mais suaves. E até os segredos mais bem guardados pareciam seguros em sua presença. Falavam que a amizade verdadeira resiste a qualquer tormenta. Não imaginávamos, naquele tempo, o quanto seríamos provadas. Ellen era o tipo de pessoa que iluminava as rodas de conversa, que sabia exatamente o que dizer para arrancar um sorriso mesmo nos piores dias. Ao nosso redor, o grupo do estágio, Ana, a amiga leal e protetora, Kay, sempre observador, atento ao que ninguém dizia em voz alta, Alice, que estava sempre entre 2 mundos, tentando agradar a todos, formava nosso pequeno universo. Entre trabalhos, festas improvisadas e confidências trocadas no fim do expediente, aprendíamos sobre o outro e sobre nós mesmos. Foi nesse cenário, quase inocente, que George entrou em cena. Ele era de outro departamento, mas bastou um comentário engraçado numa tarde qualquer para chamar minha atenção. A conexão foi imediata. Primeiro, uma conversa casual na copa. Depois, trocas de mensagens no fim de semana. Até que, de repente, passou a ser difícil imaginar a rotina sem a expectativa de vê-lo ou trocar confidências. Ana me encorajou: você merece alguém que te valorize. Não tenha medo. Kay fez piada: já estão marcando casamento. E até Ellen pareceu, à primeira vista, achar tudo natural. Ou pelo menos, era o que eu queria acreditar. O amor floresceu entre tarefas e promessas de café. Mas, ao mesmo tempo, algo mudou.
Ellen, antes radiante, começou a se calar em conversas sobre George. Seus convites diminuíram. Suas respostas, antes rápidas e animadas, tornaram-se secas, quase frias. Não foi imediato, como uma tempestade repentina. Foi sutil, um olhar esquecido. Uma piada atravessada. Uma mensagem visualizada, mas não respondida. Senti o chão tremer sob meus pés. Mas, obcecada pela nova felicidade, tentei negar o óbvio. A tensão começou a se infiltrar. Houve um episódio marcante. George ficou gravemente doente numa semana decisiva para mim. Enquanto eu me preparava para o exame mais importante da minha vida. Ele, vulnerável e sem saber a quem recorrer, ligou para Ellen pedindo conselho. Ela, em vez de acolher ou aconselhar, olhou para mim com uma frieza inédita e disse que aquele gesto era, no mínimo, inaceitável. Senti um gelo no peito. Mas racionalizei, talvez fosse só ciúmes bobo. Talvez ela estivesse passando por um momento difícil. Só que, a cada tentativa de aproximação, a parede entre nós só aumentava. As pequenas irritações do cotidiano, reuniões tensas, tarefas mal divididas, silêncios constrangedores nas festas, revelavam o início do fim de uma amizade que parecia indestrutível. Eu tentava conciliar, programava jantares. Convidava Ellen para sair. Buscava retomar as conversas longas de antes. Mas cada recusa ou resposta evasiva era como um lembrete doloroso de que algo vital havia se perdido. Mais do que perder uma amiga. Comecei a sentir medo de que os laços construídos com tanto carinho estivessem se desfazendo diante dos meus olhos, medo de estar prestes a ser julgada. Traída. Deixada sozinha. Em cada novo dia do estágio. O clima pesava um pouco mais. Os pequenos gestos de Ellen, antes espontâneos, agora pareciam calculados, intencionalmente distantes. Meu coração, dividido entre a alegria de um novo amor e a angústia pela amizade em ruínas, se via preso num turbilhão de dúvidas. Ao redor, Ana tentava intervir. Sugeria conversas francas, Kay, sempre com seu olhar crítico. Comentava que as pessoas mudam quando sentem que estão perdendo espaço. Alice, no seu jeito apaziguador, tentava unir o grupo, mas mesmo ela parecia perceber que o rastro de tensão era impossível de ignorar. E foi assim, cercada de incertezas e sentimentos à flor da pele, que me vi prestes a encarar o precipício, o ponto em que nada mais voltaria a ser como antes. Como decidir entre o amor que florescia e a amizade que definia grande parte de quem eu era? O que fazer quando cada escolha parece partir o coração de alguém? Talvez até o meu próprio coração. Agora, convido você a mergulhar comigo nesse enredo onde confiança e mágoa dançam lado a lado. Onde os segredos têm peso e cada gesto esconde um mundo de intenções. Prepare-se, porque aqui os laços não são apenas feitos de promessas, mas, às vezes, também de traições. E é nesse ponto que a próxima parte da história começa, quando os sentimentos deixados de lado explodem em revelações que vão pôr à prova os limites do amor e da amizade. Você já viveu algo parecido? O que faria se estivesse em meu lugar? Não saia daí, nosso mergulho nas águas turbulentas das relações humanas está só começando. O silêncio, que antes era confortável, agora se tornava ensurdecedor. Ainda lembro do primeiro olhar atravessado de Ellen numa festa. Quando, sem querer, me vi rindo demais das piadas de George. Engraçado como o amor faz a gente esquecer dos amigos. Ela soltou, meio sorrindo, mas com aquele tom cortante que só quem está magoado consegue usar. No instante, tentei rir junto, mas o comentário ficou ali, latejando em minha cabeça noite adentro. O distanciamento foi crescendo devagar. Como uma sombra que ninguém quer enxergar. Marquei cafés. Propus saídas. Sugeri até uma viagem breve só para nós duas, todas as tentativas ficaram no vácuo. Sempre havia uma desculpa convincente. Um compromisso impossível de adiar. Até Ana, sempre tão otimista, parou de forçar encontros. Kay, atento a tudo, notou primeiro, vocês estão agindo como estranhas. No trabalho. O clima pesava ainda mais.
compartilhando projetos com Ellen. Cada reunião parecia uma batalha fria. Ela evitava meu olhar, respondia de forma monossilábica, e toda colaboração virava um teste de paciência. Uma vez, precisei pedir revisão de um relatório. Ellen apenas balançou a cabeça e murmurou: "Quem sabe seu novo namorado pode te ajudar com isso?" Ri amarelo de nervoso, mas senti uma pontada que se tornaria familiar ao longo das semanas seguintes. Aquela dúvida incômoda: será que sou mesmo a culpada? Os outros do grupo, Alice, sempre disposta a apaziguar, começou a comentar, em tom baixo, que Ellen andava diferente. Comentários atravessados surgiam nas conversas. Em certos dias, sentia olhares fugidios no escritório. Cochichos abafados. Perguntas aparentemente inocentes sobre minha relação com George, todos sinais de que algo estava se formando bem debaixo do meu nariz. As pequenas traições começaram a tomar forma concreta. O amigo observador me chamou para almoçar e, com cuidado, revelou: "Você está sabendo das coisas que Ellen anda dizendo sobre George?" Meu coração disparou. Ele contou tudo: histórias de ligações na madrugada, mensagens suspeitas, insinuações de que George não era fiel, tudo cuidadosamente plantado por Ellen, espalhando aos poucos pelas pessoas mais influentes do grupo. Senti um peso esmagador no peito. Era mais do que dor, era o pânico de ver tudo desmoronando, de perceber que as palavras de alguém em quem confiei estavam manchando não só minha relação, mas minha própria imagem. Tentei racionalizar. Investiguei discretamente. George, com total transparência, ofereceu o telefone, suas conversas, tudo. Eu recusei. Tão certo estava do caráter dele. Mas a pulga atrás da orelha era impossível de ignorar. As raízes da dúvida já estavam cravadas. Minhas noites se transformaram em sessões de autossabotagem. Revisava cada gesto, cada frase. Buscava erros que justificassem o afastamento de Ellen. Será que tinha, de fato, trocado uma amizade por um amor? Será que ignorei sua dor? Cada memória das tardes felizes virou fonte de angústia. Enquanto isso, Ellen, sutil e cruel, fortalecia alianças dentro do grupo. Dizia por aí que queria me proteger, que só queria meu bem. Mas alimentava o fogo da desconfiança. Alice, aos poucos, começou a se afastar também por medo de se comprometer. Anna, revoltada, chegou a confrontar Ellen. Mas tudo virou ainda mais tóxico. O ápice veio quando boatos sobre George chegaram aos ouvidos da chefia, prejudicando inclusive o ambiente de trabalho. Senti que não tinha mais ninguém, colegas com quem não podia contar. Amigas que viraram estranhas e um nó no estômago constante. Tive que tomar decisões duras, pedir para trabalhar de casa, afastar-me dos eventos sociais, isolar-me de quem antes me fazia sentir pertencente. Mas naquele isolamento, no fundo do poço, encontrei uma centelha de força. Passei a questionar quais amizades realmente valiam a pena. Quais sacrifícios eu estava disposta a fazer e, principalmente, qual era o espaço que permitia a toxicidade invadir minha vida. O sofrimento se transformou, pouco a pouco, em maturidade. Toda essa dor me fez crescer. Passei a enxergar que, muitas vezes, crescer é deixar para trás quem não torce pela nossa felicidade. É entre feridas abertas e cicatrizes novas. Veio a certeza: a traição dói. Mas não me define. Sou feita das pontes que construo, e dos muros, quando necessário, para proteger meu próprio caminho. E é nesse momento, entre perdas e aprendizados, que a história se prepara para alcançar seu ápice, onde a verdade será revelada e a força interior colocada à prova. Você já foi traído por alguém que amava. O que faria se estivesse entre dois abismos, da amizade e do amor? Fique comigo, porque as consequências dessa escalada de conflitos ainda estão por vir. Era como viver em um labirinto de ecos, cada frase solta. Cada olhar desviado no corredor parecia carregar um peso próprio. O rumor tóxico crescia, transformando cada pequeno silêncio em suspeita. Anna, outrora confiante, agora hesitava a olhar nos meus olhos. Kay, sempre tão observador,
Parecia dividido entre a lealdade e o medo de também virar alvo. Alice, entre dois mundos, limitava-se a breves palavras. Como quem pisa em ovos. No auge da tensão, aquilo que eu temia tornou-se impossível de ignorar. Numa tarde cinzenta, após mais uma reunião gelada, Kay se aproximou com o semblante pesado. Você precisa saber. Ellen está espalhando muito mais do que imagina. As pessoas já estão comentando, até nosso chefe ouviu boatos. Senti um arrepio de indignação. Minha mente girava, tentando assimilar, George, a pessoa que mais me ouvira. Que sofreu comigo. Agora era descrito como infiel, manipulador, e tudo sob o aval da minha melhor amiga. A dor era lancinante. Se antes ainda existia dúvida. Agora era só certeza amarga, a traição não era suspeita. Era fato. Voltei para casa em transe. George me recebeu com o abraço mais sincero de todos os tempos. Ele não pediu justificativas. Não questionou minha confiança, simplesmente me ouviu. Segurou minha mão e, com serenidade, disse: podemos passar por isso juntos. Só você pode decidir no que acreditar. Mas, naquela noite, a solidão me atingiu com força total. Me vi tentando reconstituir cada conversa. Cada risada, cada escolha, em que momento Ellen deixou de ser amiga e se tornou algo tão distante. Porque ninguém mais teve coragem de me alertar. O ressentimento se misturava ao choque. À culpa. Perdi o sono revisitando centenas de mensagens. Procurando nas entrelinhas sinais que deveria ter percebido antes. No trabalho, Ellen atuava como vítima. Teatral e convincente. Só quis proteger você. Sussurrava ela para quem quisesse escutar. O grupo se dividia. Surgiram pequenas facções. Ana defendia ferozmente minha integridade. Alice hesitava. Kay evitava tomar partido. O cenário era de uma verdadeira guerra fria. O clímax veio numa tarde em que os boatos tomaram proporção incontrolável. Fui convocada pelo chefe para esclarecer a situação. Ali, com a voz trêmula mas firme. Contei minha versão, sem expor Ellen. Mas deixando claro o estrago emocional causado. O gestor, atento, reconheceu o impacto e sugeriu que eu trabalhasse remotamente até a poeira baixar. Senti, ao sair da sala, o olhar de todos e, no centro do furacão, a estranha sensação de alívio misturada à humilhação. Não aguentei por muito tempo. Marquei um encontro com Ellen. O confronto foi inevitável, em um café pequeno. Olhos nos olhos. Despejei tudo o que guardara, desde as primeiras dúvidas até a última mágoa. Ela manteve a postura fria. Quase ausente. Como se toda aquela dor não lhe dissesse respeito. Você mudou, ela disse. Me trocou por um romance. Só tentei impedir que se machucasse. Levantei dali mais leve. Embora devastada. O confronto não trouxe reconciliação. Mas deu fim ao ciclo venenoso de incertezas. Ao voltar para casa naquela noite, fui recebida não por respostas, mas por uma nova percepção. Me vi mais forte do que imaginava. Por trás do escândalo, perdi um grupo, mas, ao mesmo tempo, descobri o valor de poucas amizades verdadeiras. Ana se manteve do meu lado, me lembrando constantemente que integridade vale mais do que qualquer aprovação coletiva. George continuou sendo meu porto seguro. Ao perder Ellen, percebi algo fundamental. Algumas relações acabam não porque nos faltou esforço, mas porque, para crescer, precisamos romper com quem insiste em nos puxar para trás. E é nesse ponto, com cicatrizes abertas e a alma marcada, que me preparei para reconstruir tudo: minha imagem, meus laços e, acima de tudo, minha confiança em mim mesma. Na próxima etapa, veremos como é possível emergir mais maduro do que o drama do próprio passado, e qual o verdadeiro preço da redenção e da coragem de recomeçar. Você já enfrentou uma traição assim? Compartilhe nos comentários, talvez hoje, sua voz seja o consolo que alguém também precisa ouvir. O silêncio depois do confronto não era o de alívio, mas de perda. Um vazio pesado se instalou. Aquele que toma conta dos espaços onde antes habitava a esperança. Caminhar pelos mesmos corredores. Cruzar os olhares de colegas que agora evitavam contato direto.
Era como atravessar uma cidade depois da tempestade, tudo estava ali. Mas nada era igual. Senti o chão ruir, não pela ausência de Ellen, mas pelo fim abrupto de um ciclo em que acreditei cegamente. As noites tornaram-se longas. Horas em que eu, cercada pelas luzes baixas do meu quarto, revisava cada passo, cada escolha, cada palavra não dita. Revivi infinitas vezes aqueles momentos em que tentei explicar a Ana e Alice que eu não era a culpada. Lutando contra o julgamento silencioso de quem assistira ao drama sem coragem de intervir. Ana se manteve próxima, me oferecendo conselhos. A dor passa. Mas tua dignidade fica. Não te apega a quem não torce por ti. Enquanto Alice, por fim, me procurou para pedir desculpas, ela própria sentia-se perdida. Também vítima do ambiente hostil criado pela discórdia de Ellen. Conversas com George, agora mais profundas, revelavam o quanto ambos fomos feridos pelos destroços de uma amizade. Ele me fazia enxergar além da dor, você fez o que podia. Ninguém cresce sem esbarrar no sofrimento. É isso que nos torna reais. Aquela frase se agarrou a mim como uma âncora, soprando coragem nos meus dias cinzentos. Seguir adiante jamais é simples. No ambiente de trabalho, precisei reconstruir minha reputação aos poucos. Com honestidade e presença, mostrando que, por trás dos boatos, ainda existia alguém íntegro, disposto a cooperar e aprender. Alguns colegas, como Kay, gradualmente voltaram a conversar, reconhecendo em silêncio o erro de terem se omitido. Mas havia também quem mantivesse distância, por medo de se envolver em outra tempestade. As amizades do grupo original se desvaneceram, cada um trilhando o próprio caminho entre alianças partidas e velhos ressentimentos. Ana se tornou um porto seguro. Alice, depois de muita reflexão, admitiu ter errado ao duvidar e tentar permanecer neutra. Com ela, consegui finalmente falar sobre perdão, não aquele que ignora o passado, mas o que aceita que, às vezes, todos fracassamos como amigos. Com o tempo, compreendi que o verdadeiro crescimento surge quando aceitamos a dor sem buscar culpados eternamente. Olhar para trás não era mais um exercício de autocomiseração, mas de compreensão. Aprendi que cobrança e mágoa são partes legítimas de todo grande rompimento. Mas a raiva, se alimentada, vira cárcere. Mais crescida, passei a desejar que ela num dia encontrasse a paz que lhe faltava, não por ela, mas por mim mesma, para que os escombros do passado não ditassem meu futuro. Permite-me reconstruir laços, mesmo que em menor número, mas muito mais sólidos. Valorizei cada novo dia ao lado de George e Ana, celebrando pequenas vitórias, redescobrindo a leveza do café compartilhado, a sinceridade de uma conversa sem rodeios. A verdadeira libertação veio na forma de escolha, perdoar ou não. Não falo do perdão fácil, dado para silenciar o incômodo, mas daquele que nos permite seguir, mesmo sabendo das feridas. Entendi que perdoar Ellen, mesmo à distância, era dar a mim mesma a permissão de viver sem o peso da desconfiança. É nesse processo, percebi que, embora não pudéssemos voltar a ser como antes, já não precisava temer a ausência, porque o amor próprio, conquistado na dor, finalmente me dava paz. É aqui, nesse ponto de virada, que a narrativa dá lugar ao recomeço, quando as perdas deixam de ser sinal de fracasso para se tornarem pontes para uma nova versão de si mesma. Você já teve que perdoar alguém, mesmo sem um pedido de desculpas? Compartilhe, porque às vezes, dividir a jornada é o próprio ato de libertação. Vamos juntos descobrir como cicatrizes viram força e porque, apesar de tudo, é possível começar de novo, mais leve, mais forte, mais humano. O tempo passou, mas as cicatrizes ainda insistiam em marcar a pele da memória. Cada passo novo era acompanhado por ecos do que ficou para trás, lembranças de Ellen. Das conversas sussurradas que construíram e depois destruíram tantos sonhos. Das noites em que chorei até adormecer, exausta de remexer nas próprias dores. Era impossível atravessar certos lugares, a cafeteria da esquina, o corredor daquele antigo estágio, sem sentir um breve aperto no peito. Porém, algo havia mudado.
em vez de paralisar. Esse aperto transformava-se em impulso. A lembrança da queda, paradoxalmente, enfim se tornou força. George e Anna estavam ali. Fiéis. Os laços agora eram menores, mas infinitamente mais verdadeiros. Alice, depois de buscar seu próprio caminho, recompôs pouco a pouco a confiança em nosso elo de amizade. Até que, anos depois, escreveu uma mensagem simples: sinto muito por não ter te defendido mais, trazendo uma paz silenciosa. Um reconhecimento tardio, mas ainda assim valioso. Certo dia, ao abrir a caixa de mensagens, encontrei um e-mail inesperado. Ellen. Não havia acusações, nem desculpas diretas, apenas uma breve linha: eu também sinto falta do que fomos. Aquelas palavras, tão simples e tão carregadas, trouxeram uma torrente de sentimentos mistos. Senti raiva, dor, mas acima de tudo, gratidão. Nunca mais precisaria de um pedido de perdão para me libertar. A vida seguiu. Consegui um novo emprego, um círculo de amizades muito menos numeroso, mas infinitamente mais estável, feito de pessoas que já me viram no pior, e ainda assim escolheram permanecer. No relacionamento com George, reencontrei o frescor do começo, agora misturado à maturidade de quem quase perdeu tudo, mas escolheu ficar. Anna tornou-se irmã de coração, símbolo de perseverança quando todos desistiam. Pequenos rituais foram surgindo: caminhadas no parque, cafés ao entardecer, cartas trocadas com antigos conhecidos. Em cada um deles, celebrava não só a superação, mas a possibilidade de confiar de novo. Embora com novos limites e mais sabedoria. Não havia mais pressa para esquecer o passado, havia, sim, um desejo profundo de aprender com ele. Curiosamente, as piores experiências tornaram-se conselhos para outros. Em conversas honestas, com colegas novos ou até estranhos, passei a reconhecer nos olhos deles o mesmo medo que um dia me paralisou. Aprendi a ouvir sem julgar, a acolher sem permitir que velhas mágoas me definissem. A cada reencontro com Ellen, mesmo que apenas na memória, eu compreendia mais sobre mim mesma, sobre a mulher que sobrevivera ao naufrágio, sobre os limites entre perdão e autopreservação, sobre o valor dos afetos que resistem à tormenta. O passado, uma vez algoz, agora se tornava guia. Hoje, olhando para trás, percebo que todo velho ciclo precisa se encerrar para que um novo comece. Tudo o que perdi abriu espaço para encontrar. Enfim, quem sempre esteve ao meu lado. Sobra em mim um desejo singelo, que, contando minha história aqui, alguém que sofre com traições silenciosas encontre um fio de esperança, coragem ou consolo. Você já se viu reconstruindo laços depois de uma grande perda? Já sentiu que a própria dor poderia se transformar em semente de algo melhor? Compartilhe nos comentários, porque, no fim, todos navegamos por mares de incertezas, mas, juntos, podemos transformar o passado em porto seguro para o futuro. Nas próximas cenas, seguimos explorando como recomeçar nunca é retorno ao ponto de partida, mas sempre o primeiro passo de algo que, finalmente, pode dar certo. Quando a poeira das grandes batalhas emocionais finalmente baixa, sobra aquele silêncio peculiar, não o de vazio, mas o de autoconhecimento. Meu percurso não foi apenas a perda de uma amizade ou superar a traição, foi, sobretudo, um reencontro doloroso e transformador comigo mesma. E é nesta última etapa da nossa jornada que convido você a refletir junto comigo, porque aquilo que nos machuca também pode nos ensinar a amar de uma forma mais verdadeira e, principalmente, a amar a nós mesmos. No turbilhão dos conflitos, aprendi que a verdade sempre encontra um jeito de emergir, mesmo quando parece sufocada por mentiras. Vi que enfrentar boatos exige mais do que argumentos, exige coragem para olhar no espelho e não vacilar na própria essência. Ellen não foi apenas a antagonista da minha história, ela foi a sombra necessária para que eu percebesse a intensidade da minha própria luz. Confiar exige entrega, mas também limites. Asterisco. Permitir-se amar e confiar é abrir o coração para o melhor e o pior das pessoas. Mas amadurecer é aprender até onde isso é saudável. A solidão pode doer, porém, também liberta.
Ao me ver isolada, redescobri o valor de poucos, mas verdadeiros, amigos. E, acima de tudo, do meu próprio abraço. Guerras silenciosas são vencidas no silêncio do autoconhecimento. Venci quando deixei de lutar contra os outros e comecei a me ouvir mais. Acolhendo minhas falhas e aprendizados. Os personagens secundários do meu caminho, Ana, Alice, Kay, até mesmo o chefe e os colegas distantes, todos deixaram marcas. Negativas ou positivas. Ana foi o exemplo da lealdade resiliente. Alice serviu de espelho para as dúvidas que todos nós carregamos. Kay mostrou o perigo da omissão. E George, com sua tranquilidade e compreensão, reafirmou que devemos zelar por quem nos oferta serenidade em meio ao caos. Essa é uma lição universal. Cultivamos a nossa identidade através dos olhos e dos gestos daqueles que permitem, ou não, que sejamos inteiros diante deles. Perdoar não é esquecer a dor nem passar uma borracha no passado, mas transformar o ressentimento em bússola para relações mais saudáveis. Perdoar Ellen foi o meu maior ato de liberdade e maturidade. Não por ela, mas por mim e pelos vínculos futuros. Perdoar não significa reatar, mas avançar sem âncoras. Às vezes, perdoar é dar adeus, e tudo bem. Ao final, reconheço que foi no processo de reconstrução que me tornei quem sou. As amizades verdadeiras ficaram. As ilusões partiram. E sobrou espaço para criar novos sonhos. Hoje, celebro cada pequeno momento, uma prosa franca com Ana. Uma noite tranquila com George. Até um café compartilhado com Alice, todos sinais de que a vida segue. Mais forte e mais brilhante. E se fosse você no meu lugar? Já viveu histórias em que confiar no outro significou também se despedaçar por dentro? Consegue-se perdoar pelas falhas? Pelas escolhas? Pela coragem tardia? Compartilhe sua experiência nos comentários, porque, juntos, construímos um mosaico de vidas reais. Onde cada dor, cada perdão e cada recomeço fazem de nós, apesar de tudo, humanos mais completos. Obrigado por assistirem ao vídeo de hoje. Se vocês gostaram da história e ela tocou seu coração, não se esqueçam de curtir para apoiar o nosso canal. Compartilhem com seus amigos e familiares para espalhar essa mensagem profunda para mais pessoas. Como nosso canal está em constante evolução, sua opinião é muito importante para nós. Deixem seus comentários, sugestões e críticas construtivas para que possamos melhorar cada vez mais. Não esqueçam de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos emocionantes. Muito obrigado por acompanharem a gente. Até o próximo vídeo.